Para cá. Senhor, é com muita alegria, Pai, que eu quero interceder, orar pelo Teu Filho, Pai. Teu Filho que deixou a família dele lá para vir até aqui, Senhor, nos servir, Pai. E nós queremos Te pedir, Pai, entrega tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã, Pai. Não retenha nada, Senhor. E que o nosso coração seja aquela terra boa, Pai, que vai receber essa semente e que vai frutificar, Senhor. Eu te peço, Pai, transforma-nos aqui nessa manhã, Pai. Transforma-nos. Nós viemos aqui, Pai, para que a Tua palavra nos molde, Senhor. Para que a Tua palavra nos confronte, Senhor. Para que a Tua palavra, Senhor, arranque de nós toda mentira plantada em nós, Pai. Senhor, eu abençoo, Pai, o Teu Filho, Pai, para ser um canal de bênção, um vaso aqui hoje, derramando tudo aquilo que o Senhor colocou dentro dele, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Pega o seu bloquinho, pega a sua caneta e vamos lá. Aleluia, amo você. Glória a Deus. Obrigado. Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Que bom. Quantos estiveram conosco aqui na quinta-feira, na abertura? Por favor, levanta sua mão. Quem esteve ontem aqui, por favor, levante bem alto sua mão. Bem alto. Quem está pela primeira vez hoje? Uau! Então temos um difícil trabalho nessa manhã. Qual é o trabalho que nós temos? Nós queremos construir um entendimento. Queremos trazer um ensino sólido que sirva de fundamento para aquilo que estamos recebendo aqui. Ok? Para você que não esteve aqui, nós temos tido um tempo muito proveitoso e também produtivo. Já na quinta-feira, percebemos graça de Deus e ontem tivemos um dia de treinamento de dons com o Felipe e ativação, houve um prático nas ruas, foi fantástico, palavras de profecia, cura, palavras de conhecimento, e isso é uma coisa que nós temos que manter e permanecer nisso. Também ouvimos o Eduardo, que eu particularmente amei muito o coração dele, não o conhecia, um evangelista, cara, que queima pelo Senhor, falou de paixão pelo perdido. E eu entendo que o meu trabalho aqui é cooperar com essa edificação, com isso que o Pai está fazendo, trazendo uma base sólida, trazendo uma compreensão, para que a nossa mente possa funcionar de acordo com o padrão de Deus, ok? Então olhe para mim aqui, por favor. Me dê sua atenção de presente. Eu não gostaria que você se distraísse tão facilmente, para que possamos construir juntos isso, ok? Sim? Vamos fazer isso juntos, sim? A respeito do que o Rodolfo liberava agora, eu quero aproveitar essa deixa do que ele estava ministrando, e isso é realmente fantástico, porque dentre várias verdades que nós aprendemos com Lucas 10, quando Jesus vai na casa de Marta e Maria, uma das coisas que o Senhor me ensinou já tem uns anos, e eu guardo isso comigo, é que você olha Marta e Maria e você pode identificar dois tipos de igreja. E você aprende que o Senhor não está procurando uma empregada doméstica, Ele está procurando uma esposa. Não é sobre fazer coisas para Ele, é sobre se relacionar com Ele. Marta tipifica um tipo de igreja que faz muita coisa, como uma boa empregada doméstica. Maria tipifica uma esposa que é submissa, tem uma missão e um serviço, mas essa missão é resultado daquilo que ela ouve aos pés do seu noivo. Amém? Diga assim: o Senhor está procurando uma esposa, não uma empregada doméstica. Eu amo conferências como essa e eu amo ter liberdade, embora eu seja inclinado a ensinar por muitas horas, alguns amigos e conservos aqui sabem disso. Eu amo quando a gente não fica preso numa coisa que a gente tem que obedecer. A gente tem que derramar o nosso coração, deixar o Pai fazer, deixar Ele entrar em nós, ok? E isso é fantástico. E já introduzindo o que eu vou falar no segundo momento, quando Yeshua diz para a samaritana, em João 4, ele dá a declaração talvez mais importante de todo o Novo Testamento. E o que ele diz para aquela mulher? Ele fala do tipo de pessoas que o Pai procura. Ele fala, pois o Pai procura verdadeiros
adoradores. Note, ele não disse que o pai procurava adoração. É diferente. O pai procura adoradores. O pai não busca, em primeira instância, adoração. O pai procura adoradores. O que eu quero dizer com isso? Que adoração não é algo que você pode fazer separado de quem você é. Adoração é o que você está se tornando nele. Agora note uma das coisas fantásticas quando nós olhamos o propósito eterno, é que, curiosamente, para uma mulher considerada adúltera, Yeshua dá uma das maiores declarações do Novo Testamento, o tipo de pessoas que o pai procura. Preste atenção, por que ele diz isso para uma mulher adúltera? Por que ele não disse isso nem para os discípulos ele disse isso, cara? Ele não disse isso nem para Pedro, Tiago e João, cara. Ele não disse isso para os sacerdotes, ele não disse isso na sinagoga, ele disse isso para uma mulher adúltera. Sabe o que está acontecendo ali? Olhe para mim. É como que um convite de casamento. Ela teve 5 maridos, o que ela tinha não era marido, o 6º, ele estava se apresentando como o 7º, o perfeito. E sabe por quê? Olhe para mim. Porque a samaritana, olhe para mim, é o grande símbolo do tipo de pessoas que o pai passou a construir após o sacrifício de Yeshua. Por quê? Samaritanos e judeus tinham um grande cisma, uma grande dificuldade entre eles, e essa dificuldade era basicamente pelo fato de samaritanos serem o resultado da união de judeus com gentios. E a sua Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que o pai derrubou o muro que dividia ambos os povos, judeus e gentios, fazendo dos dois um novo homem, um novo tipo de pessoa. E sabe ainda mais por quê? Preste atenção, que isso é só a introdução, eu nem conta como pregação, eu não abri a Bíblia ainda. Preste atenção, olhe para mim. É porque ela tipifica a esposa do Cordeiro, pelo seu DNA, pelo tipo de pessoa que ela representa, a união de judeus e gentios. Ele fala do tipo de pessoa que o pai procura, adoradores, e adoração tem a ver com aquilo que você é nele, com o seu desenvolvimento espiritual. E ele encontra essa mulher aonde, queridos? Onde a samaritana estava quando Yeshua a encontrou? Num poço. Todos os patriarcas encontraram suas esposas num poço. Onde estava Raquel quando Jacó a encontrou? Num poço. Onde estava Rebeca quando o servo de Isaac a encontrou? Onde estava Zípora, esposa de Moisés, quando Moisés a encontrou? Onde estava aquela que tipifica a esposa do Cordeiro e o tipo de pessoas que o pai procura? Num poço. Não é a respeito daquilo que nós falamos ou fazemos, é sobre o que estamos nos tornando. Obrigado por um aleluia, um glória a Deus no fundo e um amém meio tímido ali. Boa, valeu. E o boa do Rod. Vamos entrar nisso, ok? Vamos juntos, vamos compreender o que o Pai tem para nós. Quantos entendem isso? Sim? Quantos desejam dar um passo a mais no propósito de Deus? Digam sim. Eu, como um irmão em Cristo de vocês, eu sou só mais um irmão, cara. Eu sempre digo uma coisa, porque como eu falo muito... E hoje eu vou falar pouco, que eu falo muito. Eu sempre digo que eu não tenho tudo, mas tudo que eu tenho eu quero repartir com meus irmãos. Eu sempre quero me desgastar, sabe? Eu só vou ministrar hoje pela manhã, então eu só preciso da minha voz até encerrar isso. Aleluia! Então vamos lá, eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Agora começa a contar o relógio. É verdade, irmão. Enquanto eu não abro a Bíblia. Gente, que ambiente favorável essa manhã, amém? Sabe, Rod, eu amo, cara, muito tudo aquilo que nós podemos fazer para o Senhor com os talentos. Sem dúvida eu amo, mas eu estou numa pegada de simplicidade, tipo voz e violão é top.
Sabe por que é top? Porque a sua voz e a minha também é ouvida, cara. O que o Rod falou aqui sobre cantar alternadamente, na verdade seria um grande ensino sobre o tabernáculo de Davi, que o Douglas vai me convidar. Porque, cara, olha para mim. Todos os homens piedosos que vieram depois de Davi promoveram restauração e reforma. As Escrituras deixam um relato, segundo a ordem de Davi. Davi, ele percebeu várias coisas importantes que, embora nós vamos falar entre linhas, não vamos entrar especificamente. Então, há um ambiente favorável, olhe para mim, quando a nossa expectativa não está nos homens, está em Yeshua, está no Senhor, amém? Sua expectativa está no Senhor, amém? Amém. Ok, maravilhoso. Mateus capítulo 24, eu vou usar isso para introduzir e vamos entrar no pensamento. Verso 37. Mateus 24, 37. Ok, comecei agora. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, os homens comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, mas o outro, 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Olhe para mim. Eu tenho um desafio enorme de sintetizar tudo que nós estamos falando em 2 anos. E eu quero fazer isso porque eu estou impelido pelo Espírito a fazer isso. Então eu gostaria de pedir para os irmãos que têm já uma maturidade, compreendem coisas espirituais, me auxiliarem em intercessão para que eu consiga graça para transmitir, amém? Então, querido, preste atenção. Seria uma coisa muito boa se você ficasse orando em outras línguas enquanto eu ensino. Sabia que você pode fazer isso? Desde que você não atrapalhe a pessoa do seu lado, você pode ficar Cara, quem ora em línguas não fala homens, fala Deus, cara. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Vamos lá, construa algo de Deus dentro de você. Deus não vai fazer o seu trabalho. Amém? Fica muito bom isso, cara. Você vai vendo, a palavra vai ficando grossa, vai entrando, é um negócio esquisito, cara. Sério, testa, faz o teste para você ver. No final você vai estar loucão. Você está edificando a si mesmo. Ok? Então preste atenção. O Senhor diz que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Quantos aqui acreditam que estamos nos últimos dias? Digam sim. Embora eu não vá olhar todos os detalhes, eu vou ser objetivo nessa introdução. Dias como os dias de Noé são dias que anunciam, prenunciam a vinda de Yeshua, a vinda de Jesus, cara. E se o Senhor nos deu uma pista, nós temos que olhar para os dias de Noé em Gênesis, perceber coisas que são características que identificam o tipo de pessoa dos dias de Noé. Lembre-se, não é sobre o que fazemos ou falamos, é sobre o que estamos nos tornando. Eu vou falar sobre tipos de pessoa, e não sobre o que nós temos que fazer, mas sobre o que precisamos nos tornar. Então você vai ver que Yeshua vai falar como eram os ímpios dos dias de Noé. Eles comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E aí Yeshua diz assim: veio o dilúvio e levou a todos. Ele está comparando o dilúvio, aquilo que ele mesmo chama de grande tribulação. Depois ele começa dizendo que os homens não perceberam. Curiosamente, a versão King James em inglês não diz que eles não perceberam, diz que eles fizeram pouco caso. É diferente. E aí o que sua Bíblia diz, querido, preste atenção, diz que assim como naqueles dias o dilúvio levou a todos e Noé entrou na arca, ele começa a falar:
Pois 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho, uma será e outra... Olhe para mim. Quem foi levado pelo dilúvio, foi salvo ou destruído? Quem foi levado pelo dilúvio, foi salvo ou destruído? Quem foi salvo? Quem aqui quer ser deixado para trás? Ah, está mudando, porque tem um tal filme aí. Deixa eu ver. Eu vou fazer uma camiseta. Por favor, Douglas, faça uma camiseta escrita: eu sou um deixado para trás. Bom, esse é o choque, eu sei. Ok, era só uma introdução, eu não vou entrar em detalhes. Veio o dilúvio e levou a todos. 2 homens estarão no campo, um será e o outro? Quem foi salvo nos dias de Noé? Quem foi levado ou quem foi deixado? Sabe o que Yeshua está dizendo? Que nós passaremos por um grande período de tribulação, e eu não vou entrar em debate com ninguém. E ele está nos dizendo: construam algo que possa resistir esse período de tempo que está por vir. Ele está falando de um estilo de vida que resistirá o dilúvio, a grande tribulação que vai tocar toda a terra. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Ele não disse aquele que escapar logo no início. Não é aquele que escapar logo no início, é aquele que perseverar até o... Nós temos que construir um estilo de vida. Olha só, Noé construiu a arca. Meu Deus, eu não posso pregar sobre isso, que isso é só a introdução. E a sua Bíblia diz que ele não se preocupou em trazer os animais, Deus os trouxe. Sabe o que nós temos que fazer? Construir um estilo de vida, pronto para resistir os dias que virão. E Deus vai atrair aqueles que são dele. Cara, muito bom. Ok, eu sou um deixado para trás. Vai dar pano para manga. Agora, uma outra característica que Yeshua fala, preste atenção em mim, é sobre o esfriamento do amor. Ele diz que nos dias de Noé os homens comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Comer e beber fala de um estilo de vida hedonista, quando centralizamos o prazer, quando vivemos de uma maneira que tudo o que importa é que tenhamos prazer. Esse estilo de vida hedonista, isso está acontecendo com a nossa geração, que deveria ser um retrato dos homens ímpios, parece a igreja evangélica. Ela só quer entretenimento e pizzaria. Mas nós estamos tocando uma trombeta com tantos outros no mundo. É melhor estar na casa de luto do que sentar à mesa com os tolos, cara. E eu vou fazer o papel do chato essa manhã. Aleluia. Preste atenção. Ele fala que o amor de muitos se esfriaria. Sabe o que é isso? Apostasia. Sabe o que é apostasia? Sabe o que a palavra grega apostasia significa? Divórcio. Comiam e bebiam, casavam e divorciavam. Quem está vendo isso diante dos seus olhos nessa geração, diga assim. A outra demanda que nós temos sobre o tempo do fim é o espírito profético de Elias, Malaquias 4:6. Isso, que bom. Eu não estou contando a historinha da Cinderela. Diz que Deus enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele converteria o coração dos pais e dos filhos para que ele não viesse de novo ferir a terra com maldição. Olha só, comer e beber, hedonismo, gera quebra de aliança. Quebra de aliança gera orfandade. É uma foto, principalmente do nosso país. Se nós queremos ouvir os céus e responder aquilo que ouvimos, nós vamos ter que tratar a raiz do problema e não só o sintoma.
vamos ter que começar a vencer o hedonismo. A que o Pai levante jovens, crianças, homens, mulheres e anciãos de um estilo de vida radical de jejum e oração e amor pela sua palavra. A que seu coração seja incendiado nessa manhã e tocado por Ele, cara. Então note isso. Apostasia, divórcio. Só que o divórcio não é uma coisa instantânea. Nós somos uma geração, obviamente, estamos falando especificamente de casais, mas estamos falando de uma geração que quebra aliança, que não compreende. Faz aliança, quebra aliança. Sabe uma das coisas que mais tem me irritado? A expressão "tamo junto". Quem aqui me conhece um pouquinho mais próximo sabe, não diz para mim que você está junto comigo, que você não sabe o quanto custa andar com a gente. Só se você souber. Pensa num povo chato. Se você está me achando chato, é porque você não me conhece fora daqui. Você tem certeza que eu sou insuportável. Por quê? Porque eu quero ser zeloso, cara. Eu quero ter domínio próprio, cara. Ok? Então, o divórcio é o esfriamento do amor, é progressivo. Vai esfriando, 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 até que divorcia a apostata. Nós temos que vencer. Hedonismo gera quebra de aliança gera orfandade. Nós temos que mudar isso, queridos. Amém? Nós temos que cumprir algo. Por quê? Porque esse deveria ser um retrato do tipo de pessoas ímpias que tinham nos dias de Noé e que terão no fim dos tempos. Parece um retrato da igreja evangélica. O retrato da igreja evangélica deveria ser Noé. Diz as Escrituras que Deus viu que todo o propósito do coração do homem era mau em Gênesis 6, mas Noé achou graça aos seus olhos. Amém, querido? E por que eu estou introduzindo com isso? Por causa dessa declaração que eu vou dar agora, que vai fazer sentido até o fim do ensino. Qual foi a grande missão de Noé? Lembra-se sobre ser levado ou deixado. Qual foi a grande missão de Noé? Qual foi? Falem para mim. Qual foi o grande trabalho de Noé, gente? Construir a arca, sim? Sim, gente? Não. Não também. O grande trabalho de Noé não foi construir a arca, foi reconstruir o mundo. E é por isso que ele está levantando os sacerdotes, e nós vamos ver isso na palavra. Noé não se preparou para sair, se preparou para ficar. Obrigado, Senhor. É a palavra de Deus, ok? Você tem uma Bíblia em casa? Então leia. Agora escute só. As Escrituras dizem em Gênesis 6, anota Gênesis 6, que quando Deus viu que todo o intento do homem era mau, que todos os seus pensamentos eram iníquos, então Deus ficou super pesado. Isso é uma coisa importante, Rodolfo, que eu tenho me preocupado muito nas nossas conferências. A propósito, nós sempre temos dito isso. Conferência é conferir. Se nós nos reunimos aqui e não vamos conferir as coisas concernentes ao nosso tempo, então é evento. E evento é vento. Evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. Evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. O Pai está querendo nos colocar dentro daquilo que Ele está fazendo. Amém? Então nós temos que conferir coisas, e se Yeshua disse que o fim dos tempos seriam como os dias de Noé, nós temos que olhar para os dias de Noé, como já vimos algumas coisas, você pode ver outras, espero que você veja, mas talvez a coisa que mais tem desafiado o nosso coração, essa não é uma mensagem minha, é resultado de uma geração que está gemendo escondida em Deus, é que o coração de Deus estava pesado. Nos dias de Noé, lhe pesou o coração. E nós queremos festinha? Se esses são dias como os dias de Noé, porque são dias que antecedem, Rafa, a vinda do Filho do Homem, e nos dias de Noé o coração de Deus estava pesado, cara.
Nós vamos fazer festinha evangélica? Por favor. Mas eu estou querido hoje, eu não vou perder mais tempo com Saul. Aleluia. Eu quero equipar Davi. Obrigado. Pessoal de Santa Bárbara do Oeste, diga glória, diga aleluia. Tem uns amigos aqui, eu tratei com eles, se tiver muito ruim, vocês caem no chão e começam a tremer. Querido, olha para mim, para que a gente possa entrar de forma bem objetiva aqui no nosso pensamento agora. Eu disse algumas coisas na quinta que seria importante para que você que está aqui hoje, se você conseguir esse vídeo, eu não sei como funciona, como é que vai... você possa assistir para que você entenda o todo. Eu não vou poder voltar e pontuar algumas coisas, mas o Espírito Santo, ele é bem melhor do que eu, ele pode fazer entender tudo, ok? Mas basicamente, nós temos que compreender isso. Aí o que a Bíblia diz em Gênesis 6? Que o coração de Deus pesou e que ele se, quem lembra? Ele se arrependeu. Gênesis 6, dias de Noé, diz que o coração de Deus pesou de tal forma por causa da iniquidade do homem, que ele se arrependeu. Opa! Números capítulo 22, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se... É porque nós temos que transicionar, olhe para mim, preste atenção. Nós temos que transicionar de uma mentalidade greco-romana, e agora especificamente de sofismas e uma filosofia grega, e de compreender que, embora nós possamos ver muitas verdades na língua grega, a língua de Deus não é grega, e Yeshua não falava grego, falava hebraico. Quando Yeshua falava sobre arrependimento, a palavra não era metanoia, Douglas. Metanoia tem a ver com o arrependimento de uma cultura grega. Talvez nós ocidentais vamos precisar também de um pouco de metanoia. Mas arrependimento em hebraico é techuvá. Sabe o que é techuvá? Voltar à origem. Diga, techuvá significa voltar à origem. E o que Deus sentiu nos dias de Noé, Rod? Ele decidiu fazer techuvá. Ok, vamos voltar ao princípio de tudo. E para isso ele procurou um homem chamado Noé. E as escrituras dizem, Noé achou graça diante de Deus. Sabe qual é o nosso papel? Acharmos graça diante dele. Quantos estão me entendendo? Digam sim. Arrependimento é techuvá. Deus decidiu começar de novo. Então, nós falamos também na quinta, eu vou pincelar isso rapidamente, sobre a necessidade que nós temos de receber, de desenvolver o nosso homem interior, e adoração e intercessão são parte disso, nós vamos falar, para que nós tenhamos um espírito de sabedoria e revelação. É isso que Paulo ora pelos santos de Éfeso, pedindo que eles recebessem sabedoria e revelação e pleno conhecimento de quem o Pai é, a fim de que os olhos do seu coração fossem iluminados e eles conhecessem a esperança da vocação. Diga vocação. Vocação significa chamado para uma ação. Ou seja, você tem um chamado e tem uma missão. Mas antes de falarmos de missão, temos que entender o que é o chamado. E isso é por meio de termos sabedoria e revelação. Eu não vou entrar de novo nos pontos, mas eu quero que você preste muita atenção. Espírito de sabedoria e revelação não é um espírito que vem da parte de Deus. Paulo está falando sobre crescermos interiormente, sobre desenvolvermos o nosso homem interior. Adoração tem a ver com o nosso desenvolvimento espiritual. Então, espírito de sabedoria e revelação. Revelação significa revelar a ação. Ponto final. O resto é adivinhação. O que é revelação? É quando a ação de Deus nos é descortinada. É quando aquilo que Deus está fazendo, Ele nos mostra. Revelar a ação.
Revelação é isso. Então o que a revelação nos faz? Olhe para mim. Ela nos empurra para dentro daquilo que Deus está fazendo. A revelação nos coloca dentro daquilo que Deus está fazendo. E era o que Yeshua estava sempre nos ensinando. Em João 5, ele cura um homem no sábado, é perseguido pelos fariseus, e ele diz por que curou. Ele diz, meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. João 5,17. Depois no 19 ele diz, porque o filho não faz nada por si mesmo, ele só faz aquilo que vê o pai. Ele andava em sabedoria e revelação. Ele estava dizendo, meu pai está fazendo algo, eu me envolvo nisso. Não é ao contrário. Não é o pai que para de fazer o que ele está fazendo e se envolve no que eu quero fazer. Chega de projetinho de vida de final de ano. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Espero que sua oração esse ano seja, Pai, me coloca dentro daquilo que você está fazendo. Isso é revelação. É se tornar parte do que Deus está fazendo, é ser cooperador, como Paulo disse em Coríntios 3,9. É nos tornarmos construtores, edificadores. Que o Pai desperte Zorobabéis, homens que vão construir um lugar para Ele, cara. Que o Pai desperte Neemias, construtores que vão trabalhar em princípios e valores de reino. Que o Pai desperte escribas como Esdras, jovens versáteis nas Escrituras, cara. Jovens que não são rasinhos. Jovens, eu vos escolhi porque você fala... Bah! Eu estou cansado de congressinho de jovem com essa palavrinha, pelo amor de Deus. Aleluia. Eu estou bem, ora por mim. Espírito pastoral venha sobre ele agora. Pronto, virei pastor. Bom dia, queridos. Graça e paz. Vamos ver quanto tempo eu fico pastoral. Quem está me entendendo aqui, por favor, diga sim. Isso é revelação, só que a revelação, primeiro, ela denuncia o nosso estado ineficaz. Ela denuncia que Deus está fazendo algo e nós estamos fazendo a nossa festinha, como Vasti, no livro de Esther. Nós queremos sempre fazer o nosso programinha evangélico. E o pior, nós falamos, Deus, você pode fluir por 30 minutos. Não dá. Deus, eu quero ir para casa hoje cedo. Então ora para ele não enviar o Leandro. Nunca mais envia esse irmão para cá. Quem está me entendendo? Olha para mim, nós vamos ter que ser maduros, cara. Nós vamos precisar de maturidade, ok? Somos herdeiros de Deus, Gálatas 4:1. Mas em todo tempo que o herdeiro é menino, ele não é diferente de um escravo. Ele não está pronto para lidar com todos os recursos que o pai quer liberar para ele. Sabe por que algumas coisas de Deus não aconteceram na sua vida? Não é por causa de um pastor, de uma pessoa, da sua condição financeira. É porque você é imaturo. E a herança na mão do imaturo causa problema. E você vê isso em Lucas 11 com o filho pródigo. Deus tem recursos para liberar para nós, mas nós temos que amadurecer. Amém, queridos? Então, revelação é isso. É sermos parte do que Deus está fazendo. Mas Paulo fala de espírito de sabedoria e revelação. Diga sabedoria e revelação. Sabedoria, Eclesiastes 10:10 diz que a sabedoria é melhor do que a força. Sabe o que Paulo está nos falando? Que revelação é quando a ação de Deus nos é descortinada. Aquilo que Deus está fazendo se torna claro para nós. Qual é a próxima coisa que nós vamos precisar desenvolver? Sabedoria. O que é sabedoria? Habilidade para pôr em prática a ação revelada. Diga, sabedoria é a habilidade de Deus para pôr em prática a ação revelada. Embora você saiba o que Deus está fazendo, você não pode fazer isso com o seu próprio braço, só se Ele te habilitar. Sabe o que é unção? Unção é muito mais do que... Embora isso seja legal também. É legal, não é? Quando a gente fica torto assim. Alguém já ficou torto aqui diante de Deus? Quem já? Levanta a mão aí. Ficou meio estranho assim. Ontem tinha um irmão aqui no canto, levando choque. Alguém já levou choque do Espírito Santo? É muito gostoso. É legal, cara. Só que unção não é isso.
Isso é uma graça, é um carinho, um afeto de Deus. Sabe o que é unção? Habilidade para exercer uma função. Eu te abençoo, seja cheio de unção. Unção é habilidade para exercer uma função. É próximo à sabedoria, habilidade para pormos em prática a ação revelada. Espírito de sabedoria e revelação. Isso tem a ver com crescermos interiormente, aleluia? Então, eu quero entrar de forma mais específica naquilo que eu estou tentando comunicar com vocês. Eu ainda quero relembrar vocês, sem ler o texto, anote João capítulo 3, do 1 ao 6. Na verdade, eu estou relembrando quando Nicodemos vem aí, Yeshua, e ele diz: Rabi, bem sabemos que você é mestre provindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Ok? O que Yeshua responde para ele? Em verdade te digo que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Abre um parênteses, rápido. Eu pensei que eu iria explicar sobre isso. Não vai dar tempo. Sem problema, eu vou repetir. Por que Yeshua falou que Nicodemos tinha que nascer de novo para ver o reino de Deus? Porque quando o homem comeu do fruto proibido, em Gênesis 3, versículo 6, sua Bíblia diz assim: então os olhos de ambos se abriram. Eles eram cegos? Seus olhos estavam fechados? Então o que a Escritura quer dizer? Que quando eles comeram do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abriram? É que eles criaram um mundo paralelo, uma outra cosmovisão, uma outra forma de ver o cosmos, mundo, a ordem das coisas. E essa outra forma é independente de Deus. E ela começou, olhe para mim, a primeira vez que o homem teve medo, a primeira vez que a palavra medo é mencionada na Bíblia, é quando Deus vem no jardim, como o Rodolfo estava cantando, fala, e ao ouvir a voz de Deus, olhe para mim, o homem tem medo. Mas ele nunca havia sentido medo, mas o medo foi resultado do seu desejo de ter, em detrimento de ser. Diz a Escritura que a mulher viu que a árvore era desejável. Aí se criou um mundo, Douglas, paralelo. Nesse mundo paralelo, o amor está relacionado a possuir. E aí eu entendo que amar algo é possuir isso. E nós fomos criando um mundo que 1 João capítulo 2, versículo 16 explica. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Tudo que há no mundo, no cosmos, na ordem que Adão criou a partir do pecado. Ele criou um mundo paralelo. Quem aqui já assistiu Matrix? Se não assistem, você vai entender. Se não está entendendo, assiste Matrix, cara. Jogos Vorazes. Cadê? Por favor, cara. Mas tudo bem, voltemos à Escritura. Aleluia. Ele criou um mundo paralelo onde o amor está relacionado a possuir, ao desejo de ter. Quando você diz assim, eu amo muito isso, você está querendo dizer, eu quero muito isso. Eu quero que seja meu. Aí, essa forma de amar, no mundo paralelo que o homem criou, quando seus olhos passaram a ver independente de Deus, então eu amo, logo eu desejo possuir. O meu desejo de possuir gerou medo de perder. E como eu e você vivemos? Sempre com medo de perder. E é fantástico quando eu estou pregando e vejo pastores, e os olhos deles gritam para mim, eu estou com medo de perder. Porque eu estou pregando a verdade? O perfeito amor lança fora. Por quê? Porque no mundo de Deus, que é o mundo real, o amor de Deus, o perfeito amor, que é João que escreve quando fala sobre este mundo, lança fora todo.
Porque quando Deus ama, Ele não deseja possuir. Sua Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Porque o amor na ótica de Deus está ligado a se doar. E quando você aprende uma legislação de reino, você aprende a viver da forma que Yeshua nos ensinou. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amo. E como eu vos amo? A ponto de me dar, e não de possuir e gerar um medo de perder. Nessa manhã eu oro para que o Espírito Santo promova uma cirurgia em você e em mim. E na minha família, que não está aqui também. Tem sido minha oração. Não é uma coisa sobre, ó, como eu sou espiritual e vocês carnais. Por favor, não é isso. É, ó, como nós precisamos acordar. Aleluia! Ah, uau. Tem pouco aleluia quando eu prego, não sei porquê. Onde estão os pentecostais? Quantos estão me entendendo? Por que ele diz para Nicodemos, você tem que nascer de novo? Você tem que nascer para o mundo real de Deus, cara. E então seus olhos serão iluminados. É o que Paulo ora em Efésios 1. Sabedoria e revelação, iluminar os olhos do coração. É o que Davi orava, ilumina os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Sabe o que eu e você precisamos? Sabedoria e revelação. E que os nossos olhos sejam abertos. E possamos aprender a viver e amar como Ele ama. Sem medo de perder. Porque para entrar no reino de Deus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e... Onde fica espaço para o livre-arbítrio na expressão negue-se a si mesmo? Olha para mim. Em Adão recebemos o livre-arbítrio. Em Cristo abrimos mão dele. Que mundo que você vive? O que Adão inaugurou paralelo ou o que Cristo trouxe de novo? Se você vive no mundo de Adão, ok, você tem livre-arbítrio. Se você vive no mundo do último Adão, e Yeshua o Mashiach, Jesus o Cristo, então você deixou isso para trás. Por quê? Porque quem tentar ganhar, possuir, ter, irá, mas quem abrir mão. Aleluia, eu estou super querido hoje. Ok, Senhor, é para você. Amém, queridos? Vamos lá? Vamos entrar na mensagem? Não é brincadeira. Vamos entrar na mensagem agora? Abra sua Bíblia em Romanos 8. Cara, eu sei de uma coisa, Rod, até meia-noite é hoje. Cara, nós vamos ter um tempo em Deus aqui, cara. Deus vai nos tocar profundamente hoje. Escute. O que eu falei para você fazer agora? Abrir aonde? Tá, então segura em Romanos 8, deixa eu terminar a história de Nicodemos. Nicodemos, você tem que nascer de novo, olha para mim. Só tem um jeito de você ser parte do reino de Deus. Não é adotando uma cultura evangélica. É nascendo de novo, é passando por um processo de dores de parto, cara. Contrações, até que você nasça para Deus e para o seu reino, aleluia. Nada no reino é gerado sem dor. Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e pela força se apoderam dele. Onde estão os violentos de Deus aqui, cara? Chega de brincar de casinha, aleluia. Chega de brincar de evangélico. Por favor, eu sei que está gravando, mas evangélico até a Gretchen é. E se quiser, edita. Por mim, eu responsabilizo. Domínio na caixa. Não, cara, quando alguém me pergunta no avião se eu sou evangélico, eu falo, cara, crê em Deus Pai. Para com isso, cara. Aleluia. Bate na madeira, uma madeira aí. Não, cara, por favor.
Há 40 e tantos milhões de evangélicos no Brasil e a corrupção nunca foi tão profunda, cara. A criação geme pelos filhos de Deus, não pelos evangélicos. Não basta você adotar umas normas e estou no reino de Deus, não. Para entrar nisso você tem que passar por um processo de novo nascimento. Então Nicodemos diz, cara, eu não entendi essa questão de nascer de novo, Yeshua. Eu sou um coroa já, sabe, minha mãe não cabe no ventre. Ele diz, ok, eu vou te explicar melhor. Em verdade, te digo que se você não nascer da água, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Efésios 5, 27, ele santificou e lavou uma noiva pela palavra. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar. Diga entrar no reino de Deus. Quando você nasce de novo, você passa a ver o reino. Mas para se tornar parte, você tem que nascer da palavra e do Espírito. Sabe o que ele disse? Nicodemos disse para ele, mestre, eu sei que você vem de Deus, eu estou vendo o que você está fazendo. Ele disse, ok, Nicodemos, você está vendo que Deus está fazendo algo, mas você não está dentro disso. Ver o que Deus está fazendo não significa estar dentro daquilo que Ele está fazendo. Deus está fazendo uma coisa em Redding, na Califórnia, Bill Johnson, pó de ouro, E você, Nicodemos? Ver o que Deus está fazendo não significa estar dentro do que Ele está fazendo. A única forma de entrarmos no que Deus está fazendo é mudança de natureza, de dentro para fora. Romanos 8. Aleluia. Diga aleluia. Não, aleluia. É mais bonito. Vamos começar a pregação. Nós vamos ter um break para o café. Vai ter até café. Eu me empolguei com essa mesa, né? Tipo, servir a mesa. Eu já falei para você, né? Eu sempre quis pregar numa mesa. Quer dizer, eu prego bastante. Aleluia. Diga qualquer coisa para o seu irmão para mim respirar um pouco. Diga eu te amo. Bom, estamos aqui louvando a Deus. Aleluia, agora olhe para mim, obrigado. Eu estou precisando, cara, ser treinado pelo Rodolfo, tipo atleta e tal. É verdade, cara. Eu começo a 190 por hora, assim, de 10 minutos de mensagem, eu penso, já está acabando, porque eu não aguento mais. Romanos 8, 18, quem encontrou, diga assim. Estou absolutamente convencido de que os sofrimentos do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Note, eu vou falar e repetir. Glória não é um lugar para onde iremos. Glória é uma condição que alcançaremos. Com a glória que em nós há de ser revelada. Agora note. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio a manifestação dos filhos de Deus. Porque toda a criação foi submetida à inutilidade não por sua livre escolha, mas por causa daquele que a sujeitou, no caso Adão. Na esperança de que também a própria natureza criada será libertada, será redimida do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Olha para mim, a terra, a natureza, aguarda ser abandonada, deixada para trás, ela aguarda ser redimida. E essa é a hora que você fica pensando, o que ele está querendo dizer, exatamente o que você está pensando. Versículo 22. Sabemos que toda a criação geme e padece como em dores de parto, e não somente ela, mas igualmente nós que temos as primícias do Espírito também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção, que é a redenção do nosso. Note uma coisa, olha para mim,
pensa, 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 pensa. De novo, eu não vou conseguir explicar, vou dar a deixa. Muito daquilo que muitos acreditam ser evangelho é gnosticismo sobre a influência do pensamento de Platão. Pensa, 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 pensa. Crer é também pensar. A terra aguarda ser abandonada? Não, redimida. Nosso corpo aguarda o quê? Ser abandonado? Não, redimido. Eu sou um espírito? Não. Pensa, 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 pensa. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, enquanto aguardam a vinda daquele dia. Deus quer salvar o meu corpo? Sim. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Num abrir e fechar de olhos, nosso corpo vai ser transformado. Por quê? Porque quando Deus criou um homem, Douglas, ele tinha um corpo, um espírito e uma alma. E como será nos novos céus e nova terra? Vai ser corpo, espírito e alma. Olha para mim, o céu é real. E o contrário de espiritual não é material. O contrário de espiritual é carnal. Sua Bíblia diz em Hebreus que Yeshua ministra num tabernáculo literal que existe no céu. Há um ser humano chamado Cristo Jesus governando o universo à destra de Deus. E pasme, ele é mais humano do que eu e você. Ele é realmente um ser humano, 100% Deus, 100% homem, imagem e semelhança. Isso é ser humano. E que caia o gnosticismo, cara. E que caia a filosofia de Platão, Deus, de sobre a minha geração. E eu sei que você pouca coisa entende, mas você pode estudar. Aleluia. O que a criação está fazendo? Gemendo com dores de parto. Por quê? Quer ser redimida. O que os filhos que já têm os frutos do Espírito estão fazendo? Gemendo com dores de parto. Por quê? Esperam a redenção do seu corpo. E o que a Bíblia diz no versículo 26? Do mesmo modo. Diga do mesmo modo. Diga do mesmo modo. O Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Porque não precisa falar essa parte. Porque não sabemos orar como convém. Puxa, nós estamos tão desalinhados que a nossa oração é inconveniente. Mas o Pai pode mudar isso hoje. Porque não sabemos orar como convém. Então o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha para mim. Últimos dias, natureza geme. Filhos maduros de Deus gemem. Espírito Santo geme. E os evangélicos querem festinha. Momento, reflexão. Se toda a terra geme, se a natureza criada geme, Rodolfo, se os filhos maduros de Deus gemem, Pedrinho, se o Espírito Santo geme, o que nós estamos fazendo, cara? Há um gemido no teu interior? Há uma angústia que parece que não cessa? Você está dentro daquilo que Deus está fazendo. Parece que... Deixa eu falar, Douglas, cara, falando, irmão, cara, eu estou super feliz de estar aqui, que conferência legal, cara. Muito 10, cara. Só que eu pensava que eu ia curtir essas coisas quando chegasse a minha vez. Mas tem uma angústia que não para. Tem um negócio dentro, cara, que parece que está... Tem mais alguém aqui? Eu te abençoo para que aumente. Porque as coisas no reino de Deus são geradas com dores de parto. E o fim dos tempos, Yeshua compara com dores de parto. E nós já estamos, de acordo com Mateus 24:8, no princípio das dores. Vamos avançar, porque eu não posso falar sobre isso. Agora, o porquê de tudo isso em Romanos 8? Porque o Pai está nos dando de novo a nossa condição original. Qual é a condição original? Versículo 28.
E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo seu propósito. Qual é o propósito? Verso 29. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem feitos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Quando Deus o deu, na sua forma de amar, Deus o deu como unigênito, para morrer e ressuscitar como primogênito, aquele que era único e se tornou o primeiro de muitos filhos, que carregam o quê? A imagem. Escute e preste muita atenção no que eu quero dizer agora, que na verdade eu estou repetindo, mas eu preciso. Olhem para mim. Esse processo de dores de parto, que envolve o fim dos tempos. Olha o que está acontecendo exteriormente, presta atenção. Mateus 24, grande tribulação, dores de parto. Olha o que está acontecendo interiormente, Romanos 8, dores de parto. Tudo que o Pai está fazendo no fim dos tempos tem a ver com gemido e dores de parto. Para quê? Para que tudo seja redimido e volte ao sentido original. Techuvá, arrependei-vos, pois o reino de Deus está vindo. Voltem à origem. Agora, preste atenção. Então, esse processo que nós estamos passando de transformação tem o objetivo de nos levar a termos de novo a nossa condição original, imagem e semelhança. É importante frisar novamente, eu já frisei na quinta, que quando Deus criou o homem em Gênesis 1, 26, você sabe, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Qual foi o próximo decreto de Deus? Domine ele. Olha para mim, o que capacitava Adão a exercer domínio sobre as coisas e não ser dominado por elas? A imagem de Deus. O que a palavra imagem significa em hebraico? Tselem, sombra. Guarda isso. Tselem, imagem, sombra. Sabe por que Adão ordenava toda a natureza? Essa é a nossa função. É porque ele andava na sombra do Altíssimo. E por isso, Rodolfo, quando o pai vem no jardim e pela primeira vez Adão não se posiciona na sua sombra, ele diz, onde estás? E qual é a consequência do pecado? Adão perde a autoridade para dominar. Ele passa a ser dominado. Olhe para mim e preste muita atenção nisso. Ele perde a imagem, a tselem, e passa a ser dominado. Paulo diz que o propósito de Deus é que Yeshua seja o primogênito dentre muitos irmãos que têm a imagem. O que ele veio nos devolver? Uma condição que nos capacita a exercer uma função que dia a dia nos muda, cumprindo a nossa missão. Olhe para mim e preste bastante atenção. Preste muita atenção. Quando o homem perde a imagem de Deus, o que as Escrituras dizem, o que Paulo está a explicar a Paulo. Meu Deus, Paulo era demais. Eu amo Jesus, cara. Mas Paulo era demais. Eu amo Paulo também. Será que é pecado? Não, né? Eu amo os irmãos. Né? Paulo é um santo. Assembleia dos Primogênitos, ele está lá. Puxa vida, eu falo, cara, eu vou chegar no reino, vai ter muito tempo, né? Eu quero falar com Paulo primeiro, eu confesso. O Paulinho, vem aqui, meu brother, e aí? É nóis. Ouve a nossa voz. Obrigado, malandro. Você foi oferecido como oferta de libação, ele falou, sabe o que é isso? Era aquela oferta que era derramada sobre o altar. Ah, Deus, oferta de libação derrama tudo. Timóteo, meu filho, eu vou ser oferecido como libação, cara. Cara, olha só o que Paulo está nos explicando. Que a criação se tornou cativa por causa daquele que a sujeitou, Adão. Assim que o homem peca, olha para mim.
Sua Bíblia diz, a função de Adão, eu vou retornar nisso no segundo período com o tempo, cultivar e guardar. Adão era um lavrador. Assim que Adão peca, Gênesis 3,18, a terra se rebela contra Adão. Produz a terra espinhos e abrolhos. Se Adão era o homem que tinha que exercer governo e administrar a boa criação de Deus, trabalhando com suas mãos na terra, como fazer isso? Agora a criação não reconhece mais Adão. Por quê? Porque a criação via Deus em Adão. Porque Adão andava na sombra do Altíssimo. E quando ele exercia o seu trabalho, a criação não via ele, via o Criador. E quando ele sai da presença e o pai pergunta, onde estás, que você não está na sombra, a criação, eu não sei quem você é. E é mantida em cativeiro. Sabe por quê? A maioria dos animais são hostis? Sendo que eles deveriam nos obedecer? Eles não veem a sombra em nós. Sabe por quê? A criação inteira geme com furacões, terremotos e vulcões em erupção cada vez mais, porque a criação está dizendo, onde estão aqueles que têm a Tselem, a imagem do Eterno? E infelizmente, nós temos que dizer, boa parte deles, criação, quer abandonar você. Quem está me entendendo? Nós temos que transicionar de um serviço eclesiástico dentro de 4 paredes para exercermos influência em nossas cidades. Essa é a proposta da conferência. E nós vamos chegar lá no segundo período. Deixa eu ver aqui. Ok. 5 minutos eu paro no tempo certinho e aí a gente faz o break e volta. Então deixa eu terminar. Isso aqui é fantástico. Você entende? Não é meu, cara. É de Deus. Eu fico tipo... Quando Deus fala uma coisa comigo, eu falo, eu dou glória. Tipo, meu, cara, isso não é meu, isso é do Espírito Santo, cara. Não é Pai Leandro Vieira, é Pai Espírito Santo. Aleluia. Meu Deus, cara, menos bye. Bye, bye. Aleluia. Então, olha só, Hebreus capítulo 1 e mais um texto e fazemos o break. Abre rapidinho. Cara, eu te abençoo, cara, com o espírito de sabedoria e revelação. Deus tem nos dado um serviço e eu quero ser zeloso por isso, aleluia. Que bom, vocês estão resistindo bem. Sem hipocrisia. Quem o seu coração está já ardendo. Oh Deus, obrigado, Senhor. Essa é uma manhã diferente. Hebreus capítulo 1. Olha só o que fala sobre Yeshua. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado através de várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos, nos falou mediante a seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou todas as coisas. 3. Ele é o resplendor da sua glória e a imagem, expressão exata de quem Deus é. O que Yeshua veio fazer na terra? Resolver o problema do pecado? Não. Isso era só uma questão. Ele veio nos devolver uma condição. Para exercermos uma função que nos muda dia a dia e que nos leva a cumprir a missão e devolver glória àquele que é digno. O que Yeshua é? A exata imagem de quem Deus é. E o que? O brilho da sua glória. Era isso que Adão via, cara. Era como que 1 bilhão de trilhão de zilhão de vezes mais claro que esse holofote aqui, quando o pai vinha no jardim, cara. Então, quando Adão se posicionava na posição correta, justiça de Sedeque, ele está nos reposicionando, Adão virava e começava a dizer para a terra,
Obedeça, obedeça. E o que a criação estava vendo? A imagem de quem Deus é. É por isso que quando Yeshua vai na popa do barco, eu disse e repito, na tempestade diz, paz. E eles ficam maravilhados, e ele não estava querendo dizer assim, viu como eu sou bom? Ele estava querendo dizer, viu como vocês também podem fazer isso? E quando os ventos, a tempestade e o mar escutam aquela voz, Ilão, ela reconhece que é a mesma voz de Gênesis 1 e disse Deus. Deus é muito melhor do que outra coisa, cara. Agora, o mais fantástico, bom, todos são lindos, né? Mas abre a sua Bíblia em Lucas, cara, capítulo 1, e agora nós vamos fazer o break. Quantos aqui aguentam mais 1 hora de ensino das Escrituras aqui, cara? Aleluia, cara. Com esse ânimo todo, a gente vai até umas 4, velho. Depois a gente para, depois o Rod libera uma adoração, a gente baba, arranha no ombro dos irmãos, ramela, e mais ensino, por quê? Porque a palavra vai nos mudando, cara, e a adoração vai nos desenvolvendo, e vai ficando uma coisa grossa, até uma bomba atômica explodir. Aleluia? Sabe qual é o meu papel aqui, cara? É ser usado como Capitão Nascimento, cara, colocar na sua mão a granada, tirar o pino e falar, seu 06, se você dormir. Cara, tem pastores amigos meus, né, tipo o Xande, cara, os caras me amam, mas tem hora que eles não queriam ter me conhecido, Rodolfo. Vamos fazer uma conferência, né? Daí eu fico, vigia, não, de Deus, vigia, vaso, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Seu 06. Segura essa massa aí, garoto. Mas sabe, cara, eu falei, é tão lindo o que o Espírito Santo faz, porque ele está usando pessoas, olha, por favor, não tem a ver comigo, não tem a ver com o Rodolfo, não tem a ver com o Douglas, não tem a ver com o pastor Josué, não tem a ver com pessoas que talvez alguns possam considerar alguma coisa, cara. Tem a ver com o que o Pai está fazendo dentro de cada um daqueles que o amam. Entende isso, cara? Qualquer pessoa liberando isso aqui tem glória de Deus, porque é Deus, cara, na causa, velho. Por favor. Aleluia. Lucas 1, você abriu sua Bíblia? Então, você sabe, né? Muita coisa aconteceu. Versículo 28. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e se aproximou e lhe declarou, alegra-te muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou, Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Yeshua. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Literal, ele vai reinar nessa terra em Jerusalém. Ele reinará para todos sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. 34, quantos estão comigo? Então perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso? Como jamais tive relação sexual com homem algum? 35. Então o anjo lhe esclareceu, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Tselem, imagem, e por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo Filho de Deus. Pode aplaudir porque é para Yeshua, cara. Bendito Senhor. Vamos lá, agora eu vou começar a pregar depois do break, sobre como o Pai está nos dando de novo a imagem por intermédio de um serviço, e eu creio que essa manhã é uma manhã singular. Olha para mim, deixa eu te dar um conselho. Embora estejamos sobre família, guarda sua boca agora.
Guarda sua boca. Fica ligado no que o Espírito Santo está falando, amém? Douglas. A manifestação dos filhos de Deus. Porque toda a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa daquele que a sujeitou, no caso Adão. Na esperança de que também a própria natureza criada será libertada, será redimida do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Olha para mim, a terra, a natureza, aguarda ser abandonada, deixada para trás? Ela aguarda ser redimida. E essa é a hora que você fica pensando o que ele está querendo dizer, exatamente o que você está pensando. Versículo 22. Sabemos que toda a criação geme e padece como em dores de parto, e não somente ela, mas igualmente nós que temos as primícias do Espírito também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção, que é a redenção do nosso. Note uma coisa, olha para mim, pensa. De novo, eu não vou conseguir explicar, vou dar a deixa. Muito daquilo que muitos acreditam ser evangelho é gnosticismo, sobre a influência do pensamento de Platão. Pensa. Crer é também pensar. A terra aguarda ser abandonada? Não, redimida. Nosso corpo aguarda o quê? Ser abandonado? Não, redimido. Eu sou um espírito? Não. Pensa. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, enquanto aguardam a vinda daquele dia. Deus quer salvar o meu corpo? Sim. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Num abrir e fechar de olhos, nosso corpo vai ser transformado. Por quê? Porque quando Deus criou um homem, Douglas, ele tinha um corpo, um espírito e uma alma. E como será nos novos céus e nova terra? Vai ser corpo, espírito e alma. Olha para mim, o céu é real. E o contrário de espiritual não é material. O contrário de espiritual é carnal. Sua Bíblia diz em Hebreus que Yeshua ministra num tabernáculo literal que existe no céu. Que toda a criação geme e padece como em dores de parto, e não somente ela, mas igualmente nós que temos as primícias do Espírito também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção, que é a redenção do nosso. Note uma coisa, olha para mim. Pensa. De novo, eu não vou conseguir explicar, vou dar a deixa. Muito daquilo que muitos acreditam ser evangelho é gnosticismo, sobre a influência do pensamento de Platão. Pensa. Crer é também pensar. A terra aguarda ser abandonada? Não, redimida. Nosso corpo aguarda o quê? Ser abandonado? Não, redimido. Eu sou um espírito? Não. Pensa. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, enquanto aguardam a vinda daquele dia. Deus quer salvar o meu corpo? Sim. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Num abrir e fechar de olhos, nosso corpo vai ser transformado. Por quê? Porque quando Deus criou um homem, Douglas, ele tinha um corpo, um espírito e uma alma. E como será nos novos céus e nova terra?
vai ser corpo, espírito e alma. Olha para mim, o céu é real. E o contrário de espiritual não é material. O contrário de espiritual é carnal. Sua Bíblia diz em Hebreus que Yeshua ministra num tabernáculo literal que existe no céu. Há um ser humano chamado Cristo Jesus governando o universo à destra de Deus. E pasme, ele é mais humano do que eu e você. Ele é realmente um ser humano, 100% Deus, 100% homem, imagem e semelhança. Isso é ser humano. E que caia o gnosticismo, cara. E que caia a filosofia de Platão, Deus, de sobre a minha geração. E eu sei que você pouca coisa entende, mas você pode estudar. Aleluia. O que a criação está fazendo? Gemendo com dores de parto. Por quê? Quer ser redimida. O que os filhos que já têm os frutos do Espírito estão fazendo? Gemendo com dores de parto. Por quê? Esperam a redenção do seu corpo. E o que a Bíblia diz? Isso aqui não para. Tem um negócio dentro, cara, que parece que está... Tem mais alguém aqui? Eu te abençoo para que aumente. Porque as coisas no reino de Deus são geradas com dores de parto. E o fim dos tempos, Yeshua compara com dores de parto. E nós já estamos, de acordo com Mateus 24:8, no princípio das dores. Vamos avançar, porque eu não posso falar sobre isso. Agora, o porquê de tudo isso em Romanos 8? Porque o Pai está nos dando de novo a nossa condição original. Qual é a condição original? Versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo seu propósito. Qual é o propósito? Verso 29. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem feitos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Quando Deus o deu, na sua forma de amar, Deus o deu como unigênito, para morrer e ressuscitar como primogênito, aquele que era único, e se tornou o primeiro de muitos filhos, que carregam o quê? A imagem. Escute e preste muita atenção no que eu quero dizer agora, que na verdade eu estou repetindo, mas eu preciso. Olhem para mim. Esse processo de dores de parto, que envolve o fim dos tempos. Olha o que está acontecendo exteriormente, presta atenção. Mateus 24, grande tribulação, dores de parto. Olha o que está acontecendo interiormente, Romanos 8, dores de parto. Tudo que o Pai está fazendo no fim dos tempos tem a ver com gemido e dores de parto. Para quê? Para que tudo seja redimido e volte ao sentido original. Techuvá, arrependei-vos, pois o reino de Deus está vindo. Voltem à origem. Agora, preste atenção. Então, esse processo que nós estamos passando de transformação tem o objetivo de nos levar a termos de novo a nossa condição original, imagem e semelhança. É importante frisar novamente, eu já frisei na quinta, que quando Deus criou o homem em Gênesis 1, 26, você sabe, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Qual foi o próximo decreto de Deus? Domine ele. Olha para mim. Ter um ensino sólido que sirva de fundamento para aquilo que estamos recebendo aqui, ok? Para você que não esteve aqui, nós temos tido um tempo muito proveitoso e também produtivo. Já na quinta-feira percebemos graça de Deus e ontem tivemos um dia de treinamento de dons com o Felipe e ativação. Houve um prático nas ruas, foi fantástico, palavras de profecia, cura, palavras de conhecimento, e isso é uma coisa que nós temos que manter e permanecer nisso. Também ouvimos o Eduardo, que eu particularmente amei muito o coração dele, não o conhecia, um evangelista, cara,
que queima pelo Senhor, falou de paixão pelo perdido, e eu entendo que o meu trabalho aqui é cooperar com essa edificação, com isso que o Pai está fazendo, trazendo uma base sólida, trazendo uma compreensão, para que a nossa mente possa funcionar de acordo com o padrão de Deus, ok? Então olhe para mim aqui, por favor. Me dê sua atenção de presente. Eu não gostaria que você se distraísse tão facilmente, para que possamos construir juntos isso, ok? Sim? Vamos fazer isso juntos, sim? A respeito do que o Rodolfo liberava agora, eu quero aproveitar essa deixa do que ele estava ministrando, e isso é realmente fantástico, porque dentre várias verdades que nós aprendemos com Lucas 10, quando Jesus vai na casa de Marta e Maria, uma das coisas que o Senhor me ensinou já tem uns anos, e eu guardo isso comigo, é que você olha Marta e Maria e você pode identificar dois tipos de igreja. E você aprende que o Senhor não está procurando uma empregada doméstica, Ele está procurando uma esposa. Não é sobre fazer coisas para Ele, é sobre se relacionar com Ele. Marta tipifica um tipo de igreja que faz muita coisa, como uma boa empregada doméstica. Maria tipifica uma esposa que é submissa, tem uma missão e um serviço, mas essa missão é resultado daquilo que ela ouve aos pés do seu noivo. Amém? Diga assim: o Senhor está procurando uma esposa, não uma empregada doméstica. Eu amo conferências como essa, e eu amo ter liberdade, embora eu seja inclinado a ensinar por muitas horas, alguns amigos e conservos aqui sabem disso. Eu amo quando a gente não fica preso numa coisa que a gente tem que obedecer. A gente tem que derramar o nosso coração, deixar o Pai fazer, deixar Ele entrar em nós, ok? E isso é fantástico. E já introduzindo o que eu vou falar no segundo momento, quando Yeshua diz para a samaritana, em João 4, ele dá a declaração. E qual é a consequência do pecado? Adão perde a autoridade para dominar. Ele passa a ser dominado. Olhe para mim e preste muita atenção nisso. Ele perde a imagem, a tselem, e passa a ser dominado. Paulo diz que o propósito de Deus é que Yeshua seja o primogênito dentre muitos irmãos que têm a imagem. O que ele veio nos devolver? Uma condição que nos capacita a exercer uma função que dia a dia nos muda, cumprindo a nossa missão. Olhe para mim e preste bastante atenção. Preste muita atenção. Quando o homem perde a imagem de Deus, o que as Escrituras dizem, o que Paulo está explicando. Cara, Paulo, meu Deus, Paulo era demais. Eu amo Jesus, cara, mas Paulo era demais. Eu amo Paulo também. Será que é pecado? Não, né? Eu amo os irmãos, né? Paulo é um santo, Assembleia dos Primogênitos, ele está lá. Porque, puxa vida, eu falo, cara, eu vou chegar no reino, vai ter muito tempo, né? Eu quero falar com Paulo primeiro, eu confesso. O Paulinho, vem aqui, meu brother, e aí? É nóis. Ouve a nossa voz, velho. Obrigado, malandro. Você foi oferecido como oferta de libação. Ele falou, sabe o que é isso? Era aquela oferta que era derramada sobre o altar. Ah, Deus, oferta de libação derrama tudo. Timóteo, meu filho, eu vou ser oferecido como libação, cara. Cara, olha só o que Paulo está nos explicando. Que a criação se tornou cativa por causa daquele que a sujeitou, Adão. Assim que o homem peca, olha para mim. Sua Bíblia diz, a função de Adão, eu vou retornar nisso no segundo período com o tempo, cultivar e guardar. Adão era um lavrador. Assim que Adão peca, Gênesis 3,18, a terra se rebela contra Adão. Produz a terra espinhos e abrolhos. Se Adão era o homem que tinha que exercer governo e administrar a boa criação de Deus, trabalhando com suas mãos na terra, como fazer isso? Agora a criação não reconhece mais Adão. Por quê? Porque a criação via Deus em Adão.
Porque Adão andava na sombra do Altíssimo. E quando ele exercia o seu trabalho, a criação não via ele, via o Criador. Boa, boa, valeu. E o boa do Rod. Vamos entrar nisso, ok? Vamos juntos, vamos compreender o que o Pai tem para nós. Quantos entendem isso? Sim? Quantos desejam dar um passo a mais no propósito de Deus? Digam sim. Eu, como um irmão em Cristo de vocês, eu sou só mais um irmão, cara. Eu sempre digo uma coisa, porque como eu falo muito, e hoje eu vou falar pouco, que eu falo muito. Eu sempre digo que eu não tenho tudo, mas tudo que eu tenho eu quero repartir com meus irmãos. Eu sempre quero me desgastar, sabe? Eu só vou ministrar hoje pela manhã, então eu só preciso da minha voz até encerrar isso. Aleluia! Então vamos lá, eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Agora começa a contar o relógio. É verdade, irmão. Enquanto eu não abro a Bíblia. Gente, que ambiente favorável essa manhã, amém? Sabe, Rod, eu amo, cara, muito tudo aquilo que nós podemos fazer para o Senhor com os talentos. Sem dúvida eu amo, mas eu estou numa pegada de simplicidade, tipo voz e violão é top. Sabe por que é top? Porque a sua voz e a minha também é ouvida, cara. O que o Rod falou aqui sobre cantar alternadamente, na verdade seria um grande ensino sobre o tabernáculo de Davi, que o Douglas vai me convidar. Porque, cara, olha para mim, todos os homens piedosos que vieram depois de Davi promoveram restauração e reforma. As Escrituras deixam um relato, segundo a ordem de Davi. Davi, ele percebeu várias coisas importantes que, embora nós vamos falar entre linhas, não vamos entrar especificamente. Então há um ambiente favorável, olhe para mim, quando a nossa expectativa não está nos homens, está em Yeshua, está no Senhor, amém? Sua expectativa está no Senhor, amém? Amém. Ok, maravilhoso. Mateus capítulo 24, eu vou usar isso para introduzir e vamos entrar no pensamento. Verso 37. Mateus 24, 37. Ok, comecei agora. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, os homens comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorreu. Momento, reflexão. Se toda a terra geme, se a natureza criada geme, Rodolfo, se os filhos maduros de Deus gemem, Pedrinho, se o Espírito Santo geme, o que nós estamos fazendo, cara? Há um gemido no teu interior? Há uma angústia que parece que não cessa? Você está dentro daquilo que Deus está fazendo. Parece que... Deixa eu falar, Douglas, cara, falando, irmão, cara, eu estou super feliz de estar aqui, que conferência legal, cara. Muito 10, cara. Só que eu pensava que eu ia curtir essas coisas quando chegasse a minha vez. Mas tem uma angústia que não para. Tem um negócio dentro, cara, que parece que está... Tem mais alguém aqui? Eu te abençoo para que aumente. Porque as coisas no reino de Deus são geradas com dores de parto. E o fim dos tempos, Yeshua compara com dores de parto. E nós já estamos, de acordo com Mateus 24, 8, no princípio das dores. Vamos avançar, porque eu não posso falar sobre isso. Agora, o porquê de tudo isso em Romanos 8? Porque o Pai está nos dando de novo a nossa condição original. Qual é a condição original? Versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles
que amam a Deus e que foram chamados segundo seu propósito. Qual é o propósito? Verso 29. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem feitos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Quando Deus o deu, na sua forma de amar, Deus o deu como unigênito, para morrer e ressuscitar como primogênito, aquele que era único e se tornou o primeiro de muitos filhos, que carregam o quê? A imagem. Escute e preste muita atenção no que eu quero dizer agora, que na verdade eu estou repetindo, mas eu preciso. Olhem para mim. Esse processo de dores de parto, que envolve o fim dos tempos. Olha o que está acontecendo exteriormente, presta atenção. Mateus 24, grande tribulação, dores de parto. Vamos fazer o break. Quantos aqui aguentam mais 1 hora de ensino das escrituras aqui, cara? Aleluia, cara. Com esse ânimo todo, a gente vai até umas 4, velho. Depois a gente para, depois o Rod libera uma adoração, a gente baba, arranha no ombro dos irmãos, ramela, e mais ensino. Por quê? Porque a palavra vai nos mudando, cara, e a adoração vai nos desenvolvendo, e vai ficando uma coisa grossa, até uma bomba atômica explodir. Aleluia. Sabe qual é o meu papel aqui, cara? É ser usado como Capitão Nascimento, cara, colocar na sua mão a granada, tirar o pino e falar, seu 06, se você dormir. Cara, tem pastores amigos meus, né, tipo o Xande, cara, os caras me amam, mas tem hora que eles não queriam ter me conhecido, Rodolfo. Vamos fazer uma conferência, Leandro. Eu fico, vigia. Não, de Deus, vigia, vaso. É de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Seu 06. Segura essa massa aí, garoto. Mas sabe, cara, eu falei, é tão lindo o que o Espírito Santo faz, porque ele está usando pessoas, olha, por favor, não tem a ver comigo, não tem a ver com o Rodolfo, não tem a ver com o Douglas, não tem a ver com o pastor Josué, não tem a ver com pessoas que talvez alguns possam considerar alguma coisa, cara. Tem a ver com o que o Pai está fazendo dentro de cada um daqueles que o amam. Entende isso, cara? Qualquer pessoa liberando isso aqui tem glória de Deus, porque é Deus, cara, na causa, velho. Por favor. Aleluia. Lucas 1, você abriu sua Bíblia? Então, você sabe, né? Muita coisa aconteceu. Versículo 28. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e se aproximou e lhe declarou, alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou, Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Yeshua. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Literal, ele vai reinar nessa terra em Jerusalém. Ele reinará para todos sempre sobre o povo de Jacó e o seu reino nunca terá fim. 34, quantos estão comigo? Então perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso? Como jamais tive relação sexual com homem algum? 35, são. É o que Davi orava, ilumina os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Sabe o que eu e você precisamos? Sabedoria e revelação. E que os nossos olhos sejam abertos. E possamos aprender a viver e amar como Ele ama. Sem medo de perder. Porque para entrar no reino de Deus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e... Onde fica espaço para o livre-arbítrio na expressão negue-se a si mesmo? Olha para mim. Em Adão, recebemos o livre-arbítrio. Em Cristo, abrimos mão dele.
Que mundo que você vive, o que Adão inaugurou paralelo ou o que Cristo trouxe de novo? Se você vive no mundo de Adão, ok, você tem livre-arbítrio. Se você vive no mundo do último Adão, e Yeshua o Mashiach, Jesus o Cristo, então você deixou isso para trás. Por quê? Porque quem tentar ganhar, possuir, ter, irá, mas quem abrir mão. Aleluia, eu estou super querido hoje. Ok, Senhor, é para você. Amém, queridos? Vamos lá, vamos entrar na mensagem? Não é brincadeira. Vamos entrar na mensagem agora? Abra sua Bíblia em Romanos 8. Cara, eu sei de uma coisa, Rod, até meia-noite é hoje. Cara, nós vamos ter um tempo em Deus aqui, cara. Deus vai nos tocar profundamente hoje. Escute. O que eu falei para você fazer agora? Abrir aonde? Tá, então segura em Romanos 8, deixa eu terminar a história de Nicodemos. Nicodemos, você tem que nascer de novo, olha para mim. Só tem um jeito de você ser parte do reino de Deus. Não é adotando uma cultura evangélica. É nascendo de novo, é passando por um processo de dores de parto, cara. Contrações, até que você nasça para Deus e para o seu reino, aleluia. Nada no reino é gerado sem dor. Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e pela força se apoderam dele. Onde estão os violentos de Deus aqui, cara? Chega de brincar de casinha, aleluia. Chega de brincar de evangélico. Por favor, eu sei que está gravando, mas evangélico até a Gretchen é. E se quiser, edita. Por mim, eu responsabilizo. Domínio na livre escolha, mas por causa daquele que a sujeitou, no caso Adão. Na esperança de que também a própria natureza criada será libertada, será redimida do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Olha para mim, a terra, a natureza, aguarda ser abandonada, deixada para trás, ela aguarda ser redimida. E essa é a hora que você fica pensando, o que ele está querendo dizer, exatamente o que você está pensando. Versículo 22. Sabemos que toda a criação geme e padece como em dores de parto, e não somente ela, mas igualmente nós que temos as primícias do Espírito também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção, que é a redenção do nosso. Note uma coisa, olha para mim, pensa. De novo, eu não vou conseguir explicar, vou dar a deixa. Muito daquilo que muitos acreditam ser evangelho é gnosticismo, sobre a influência do pensamento de Platão. Pensa. Crer é também pensar. A terra aguarda ser abandonada? Não, redimida. Nosso corpo aguarda o quê? Ser abandonado? Não, redimido. Eu sou um espírito? Não. Pensa. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, enquanto aguardam a vinda daquele dia. Deus quer salvar o meu corpo? Sim. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Num abrir e fechar de olhos, nosso corpo vai ser transformado.
Por quê? Porque quando Deus criou um homem, Douglas, ele tinha um corpo, um espírito e uma alma. E como será nos novos céus e nova terra? Vai ser corpo, espírito e alma. Olha para mim, o céu é real. E o contrário de espiritual não é material. O contrário de espiritual é carnal. Sua Bíblia diz em Hebreus que Yeshua ministra num tabernáculo literal que existe no céu. Há um ser humano chamado Cristo Jesus governando o universo à destra de Deus. E paz preparou para sair, se preparou para ficar. Obrigado, Senhor. É a palavra de Deus, ok? Você tem uma Bíblia em casa? Então leia. Agora escute só. As Escrituras dizem em Gênesis 6, anota Gênesis 6, que quando Deus viu que todo o intento do homem era mau, que todos os seus pensamentos eram iníquos, então Deus ficou super pesado. Isso é uma coisa importante, Rodolfo, que eu tenho me preocupado muito nas nossas conferências. A propósito, nós sempre temos dito isso, conferência é conferir. Se nós nos reunimos aqui e não vamos conferir as coisas concernentes ao nosso tempo, então é evento. E evento é vento. Evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. Evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. O Pai está querendo nos colocar dentro daquilo que Ele está fazendo. Amém? Então nós temos que conferir coisas, e se Yeshua disse que o fim dos tempos seriam como os dias de Noé, nós temos que olhar para os dias de Noé, como já vimos algumas coisas, você pode ver outras, espero que você veja, mas talvez a coisa que mais tem desafiado o nosso coração, essa não é uma mensagem minha, é resultado de uma geração que está gemendo escondida em Deus, é que o coração de Deus estava pesado. Nos dias de Noé, lhe pesou o coração. E nós queremos festinha? Se esses são dias como os dias de Noé, porque são dias que antecedem, Rafa, a vinda do Filho do Homem, e nos dias de Noé o coração de Deus estava pesado, cara. Nós vamos fazer festinha evangélica? Por favor. Mas eu estou querido hoje, eu não vou perder mais tempo com Saul. Aleluia. Eu quero equipar Davi. Obrigado. Pessoal de Santa Bárbara do Oeste, diga glória, diga aleluia. Tem uns amigos aqui, eu tratei com eles, se tiver muito ruim, vocês caem no chão e começam a tremer. Querido, olha para mim, para que a gente possa entrar de forma bem objetiva aqui no nosso pensamento agora. Eu disse algumas coisas na quinta que seria importante para que você que está aqui hoje, se você conseguir esse vídeo, eu não sei como funciona, como é que vai... você possa assistir para que você entenda o todo. Eu não vou poder voltar e pontuar algumas coisas, mas o Espírito Santo, ele é bem melhor do que eu, ele pode fazer entender tudo, ok? E para mim, quem foi levado pelo dilúvio, foi salvo ou destruído? Quem foi levado pelo dilúvio, foi salvo ou destruído? Quem foi salvo? Quem aqui quer ser deixado para trás? Ah, está mudando, porque tem um tal filme aí. Deixa eu ver. Eu vou fazer uma camiseta. Por favor, Douglas, faça uma camiseta escrita: eu sou um deixado para trás. Bom, esse é o choque, eu sei. Okay, era só uma introdução, eu não vou entrar em detalhes. Veio o dilúvio e levou a todos. 2 homens estarão no campo. Um será? E o outro? Quem foi salvo nos dias de Noé? Quem foi levado ou quem foi deixado? Sabe o que Yeshua está dizendo? Que nós passaremos por um grande período de tribulação, e eu não vou entrar em debate com ninguém. E ele está nos dizendo: construam algo que possa resistir esse período de tempo que está por vir. Ele está falando de um estilo de vida que resistirá o dilúvio, a grande tribulação que vai tocar toda a terra. Mas aquele que perseverar até o fim,
será salvo. Ele não disse aquele que escapar logo no início. Não é aquele que escapar logo no início, é aquele que perseverar até o... Nós temos que construir um estilo de vida. Olha só, Noé construiu a arca. Meu Deus, eu não posso pregar sobre isso, que isso é só a introdução. E a sua Bíblia diz que ele não se preocupou em trazer os animais, Deus os trouxe. Sabe o que nós temos que fazer? Construir um estilo de vida, pronto para resistir os dias que virão. E Deus vai atrair aqueles que são dele. Cara, muito bom. Ok, eu sou um deixado para trás. Vai dar pano para manga. Agora, uma outra característica que Yeshua fala, preste atenção em mim, é sobre o esfriamento do amor. Ele diz que nos dias de Noé os homens comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Comer e beber fala de um estilo de vida hedonista, quando centralizamos o prazer, quando vivemos de uma maneira que tudo o que importa é que tenhamos prazer. Esse estilo de vida hedonista, isso está acontecendo com a nossa geração, que deveria ser um retrato dos homens ímpios, parece a igreja evangélica. Ela só quer... Escute e preste muita atenção no que eu quero dizer agora, que na verdade eu estou repetindo, mas eu preciso. Olhem para mim. Esse processo de dores de parto, que envolve o fim dos tempos. Olha o que está acontecendo exteriormente, presta atenção. Mateus 24, grande tribulação, dores de parto. Olha o que está acontecendo interiormente, Romanos 8, dores de parto. Tudo que o Pai está fazendo no fim dos tempos tem a ver com gemido e dores de parto. Para quê? Para que tudo seja redimido e volte ao sentido original. Techuvá, arrependei-vos, pois o reino de Deus está vindo. Voltem à origem. Agora, preste atenção. Então, esse processo que nós estamos passando de transformação tem o objetivo de nos levar a termos de novo a nossa condição original, imagem e semelhança. É importante frisar novamente, eu já frisei na quinta, que quando Deus criou o homem em Gênesis 1, 26, você sabe, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Qual foi o próximo decreto de Deus? Domine ele. Olha para mim, o que capacitava Adão a exercer domínio sobre as coisas e não ser dominado por elas? A imagem de Deus. O que a palavra imagem significa em hebraico? Tselem, sombra. Guarda isso. Tselem, imagem, sombra. Sabe por que Adão ordenava toda a natureza? Essa é a nossa função. É porque ele andava na sombra do Altíssimo. E por isso, Rodolfo, quando o pai vem no jardim e pela primeira vez Adão não se posiciona na sua sombra, ele diz, onde estás? E qual é a consequência do pecado? Adão perde a autoridade para dominar. Ele passa a ser dominado. Olhe para mim e preste muita atenção nisso. Ele perde a imagem, a tselem, e passa a ser dominado. Paulo diz que o propósito de Deus é que Yeshua seja o primogênito dentre muitos irmãos que têm a imagem. O que ele veio nos devolver? Uma condição que nos capacita a exercer uma função que dia a dia nos muda, cumprindo a nossa missão. Olhe para mim e preste bastante atenção. Preste muita atenção. Quando o homem perde a imagem de Deus, o que as Escrituras dizem, o que Paulo está a explicar a Paulo, atrapalha a pessoa do seu lado, você pode ficar, cara, quem ora em línguas não fala homens, fala Deus, cara. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Vamos lá, construa algo de Deus dentro de você. Deus não vai fazer o seu trabalho. Amém?
Fica muito bom isso, cara. Você vai vendo, a palavra vai ficando grossa, vai entrando, é um negócio esquisito, cara. Sério? Testa, faz o teste para você ver. No final você vai estar loucão. Você está edificando a si mesmo. Ok? Então preste atenção. O Senhor diz que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Quantos aqui acreditam que estamos nos últimos dias? Digam sim. Embora eu não vá olhar todos os detalhes, eu vou ser objetivo nessa introdução. Dias como os dias de Noé são dias que anunciam, prenunciam a vinda de Yeshua, a vinda de Jesus, cara. E se o Senhor nos deu uma pista, nós temos que olhar para os dias de Noé em Gênesis, perceber coisas que são características que identificam o tipo de pessoa dos dias de Noé. Lembre-se, não é sobre o que fazemos ou falamos, é sobre o que estamos nos tornando. Eu vou falar sobre tipos de pessoa, e não sobre o que nós temos que fazer, mas sobre o que precisamos nos tornar. Então você vai ver que Yeshua vai falar como eram os ímpios dos dias de Noé. Eles comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E aí Yeshua diz assim: veio o dilúvio e levou a todos. Ele está comparando o dilúvio, aquilo que ele mesmo chama de grande tribulação. Depois ele começa dizendo que os homens não perceberam. Curiosamente, a versão King James em inglês não diz que eles não perceberam, diz que eles fizeram pouco caso. É diferente. E aí o que sua Bíblia diz, querido, preste atenção, diz que assim como naqueles dias o dilúvio levou a todos e Noé entrou na arca, ele começa a falar: pois 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho, uma será e outra, olhe para mim. Quem foi levado pelo dilúvio foi salvo ou destruído? Quem foi levado pelo dilúvio foi salvo ou destruído? Quem foi salvo? Quem aqui quer ser deixado para trás? Ah, está mudando, porque tem um tal filme aí. Deixa eu ver. Eu vou fazer uma camiseta. Por favor, Douglas, faça uma camiseta escrita: eu sou um deixado para todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, mas o outro... 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra... Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Olhe para mim. Eu tenho um desafio enorme de sintetizar tudo que nós estamos falando em 2 anos. E eu quero fazer isso porque eu estou impelido pelo Espírito a fazer isso. Então eu gostaria de pedir para os irmãos que têm já uma maturidade, compreendem coisas espirituais, me auxiliarem em intercessão para que eu consiga graça para transmitir, amém? Então, querido, preste atenção. Seria uma coisa muito boa se você ficasse orando em outras línguas enquanto eu ensino. Sabia que você pode fazer isso? Desde que você não atrapalhe a pessoa do seu lado, você pode ficar... Cara, quem ora em línguas não fala homens, fala Deus, cara. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Vamos lá, construa algo de Deus dentro de você. Deus não vai fazer o seu trabalho. Amém? Fica muito bom isso, cara. Você vai vendo, a palavra vai ficando grossa, vai entrando, é um negócio esquisito, cara. Sério? Testa, faz o teste para você ver. No final você vai estar loucão. Você está edificando a si mesmo. Ok? Então preste atenção. O Senhor diz que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Quantos aqui acreditam que estamos nos últimos dias? Digam sim. Embora eu não vá olhar todos os detalhes, eu vou ser objetivo nessa introdução. Dias como os dias de Noé são dias que anunciam, prenunciam a vinda de Yeshua, a vinda de Jesus, cara. E se o Senhor nos deu uma pista, nós temos que olhar para os dias de Noé em Gênesis, perceber coisas que são características que identificam o tipo de pessoa dos dias de Noé. Lembre-se, não é sobre o que fazemos ou falamos, é sobre o que estamos
nos tornando. Eu vou falar sobre tipos de pessoa, e não sobre o que nós temos que fazer, mas sobre o que precisamos nos tornar. Então você vai ver que Yeshua vai falar como eram os ímpios dos dias de Noé. Eles comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E aí Yeshua diz assim: veio o dilúvio e levou a todos. Ele está comparando o dilúvio, aquilo que ele mesmo chama de grande tribulação. Depois ele começa dizendo que os homens não perceberam. Curiosamente, a versão King James em inglês não. Por que ele diz para Nicodemos: você tem que nascer de novo. Você tem que nascer para o mundo real de Deus, cara. E então seus olhos serão iluminados. É o que Paulo ora em Efésios 1. Sabedoria e revelação, iluminar os olhos do coração. É o que Davi orava: ilumina os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Sabe o que eu e você precisamos? Sabedoria e revelação. E que os nossos olhos sejam abertos. E possamos aprender a viver e amar como Ele ama. Sem medo de perder. Porque para entrar no reino de Deus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e... Onde fica espaço para o livre-arbítrio na expressão negue-se a si mesmo? Olha para mim. Em Adão recebemos o livre-arbítrio. Em Cristo abrimos mão dele. Que mundo que você vive? O que Adão inaugurou paralelo ou o que Cristo trouxe de novo? Se você vive no mundo de Adão, ok, você tem livre-arbítrio. Se você vive no mundo do último Adão, e Yeshua o Mashiach, Jesus o Cristo, então você deixou isso para trás. Por quê? Porque quem tentar ganhar, possuir, ter, irá, mas quem abrir mão. Aleluia, eu estou super querido hoje. Ok, Senhor, é para você. Amém, queridos? Vamos lá, vamos entrar na mensagem? Não é brincadeira. Vamos entrar na mensagem agora? Abra sua Bíblia em Romanos 8. Cara, eu sei de uma coisa, Rod, até meia-noite é hoje. Cara, nós vamos ter um tempo em Deus aqui, cara. Deus vai nos tocar profundamente hoje. Escute. O que eu falei para você fazer agora? Abrir aonde? Tá, então segura em Romanos 8, deixa eu terminar a história de Nicodemos. Nicodemos, você tem que nascer de novo, olha para mim. Só tem um jeito de você ser parte do reino de Deus. Não é adotando uma cultura evangélica. É nascendo de novo, é passando por um processo de dores de parto, cara. Contrações, até que você nasça para Deus e para o seu reino, aleluia. Nada no reino é gerado sem dor. Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e pela força se apoderam dele. Onde estão os violentos de Deus aqui, cara? Chega de